Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Eu sou o evangelista Fernando Moraes e você está no canal Liderança de Excelência. Então o tema de hoje é Por que sofremos? E a parte 1 nós vamos falar sobre o sofrimento do justo, aquele que acha que não tem por que sofrer. Então você vai entender que mesmo quando você está fazendo as coisas certas, os problemas virão, as dificuldades virão e você vai ter que enfrentá-las com a fé em Jesus Cristo. O primeiro tópico que nós queremos conversar com você hoje se encontra em 1 Pedro capítulo 3, versículo 17, que diz assim: porque é melhor sofrer por praticar o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Então o primeiro tópico é Deus ensina através dos sofrimentos. Quando nós passamos por um momento de dificuldade, nós vamos aprender uma lição. Talvez nós estamos precisando tirar algo de ruim da nossa personalidade, do nosso caráter e ser moldado pelo Espírito Santo de Deus. E nada maior do que aprender com o conhecimento empírico. Essa é a forma que Deus mais se agrada em ensinar o ser humano, porque o ser humano tem um coração duro. E quando nós temos um coração duro, é difícil aprender com a teoria, com o ensinamento de uma pregação, com a leitura da palavra. Então, às vezes, é necessário que a gente venha passar por determinados sofrimentos para que a gente venha entender o que Deus quer para mim e para você. Então, essa é uma escola que Deus mais usa para nos ensinar, através das experiências. Então, o próprio Jesus ele vai dizer que o caminho que nós estamos traçando é o caminho estreito. Mas nós queremos seguir a Jesus num caminho largo. Então, não tem essa possibilidade. O segundo tópico que nós vamos conversar é o resultado do sofrimento. O que acontece depois que eu passo por um sofrimento? Olha o que a palavra de Deus vai dizer para mim e para você em Romanos capítulo 5, versículo de 3 ao 5. Vai dizer assim, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança e a perseverança um caráter aprovado. E o caráter aprovado é esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Então nós temos aqui uma espécie de checklist que nós vamos aprender quando nós estamos passando por um sofrimento. A primeira coisa que nós vamos adquirir no sofrimento é a perseverança. Jesus vai dizer em uma das suas parábolas que existem 4 tipos de pessoas. Quando uma pessoa estava jogando sementes no campo, uma delas caiu na beira do caminho e veio a ave do céu e comeu essa semente. A segunda pessoa é a semente que caiu entre pedras. Essas pedras representam as tribulações da vida. Depois a outra semente caiu entre os espinhos. Esse espinho representa as tentações do mundo, os prazeres. E a outra semente caiu em terra boa. E essa semente que caiu em terra boa, ela perseverou em Cristo. Então, se você estiver com o coração disponível em obedecer a Jesus, você vai perseverar. A outra característica que nós aprendemos nesse versículo é que você vai ter um caráter aprovado. O que é um caráter aprovado? É um conjunto de características suas inerentes à sua parte, porém elas serão agradáveis a Deus, porque você vai ser aprovado não por homens, mas pelo próprio Deus. E você será maduro, uma pessoa realmente madura. Quando se fala de caráter, está falando da tua verdadeira identidade. Porque quando eu estou em público, eu sou uma pessoa. Quando eu estou sozinho, é esse que eu sou. Então, o que você faz quando está sozinho? O que você faz quando você tem a possibilidade de escolher caminhos errados? Você toma decisões erradas ou decisões sábias? Você está sempre buscando agradar a Deus ou está sempre buscando agradar a si mesmo? Então, é isso que a tribulação vai lhe causar. Vai lhe produzir um caráter aprovado. E o terceiro é a esperança. Você vai começar a ter mais fé, mais esperança, e esperar em Deus, porque você vai saber que você é limitado. E se você é limitado, você não pode ir muito além. Você precisa de alguém, você precisa ser dependente. Então nós temos que ter a esperança em Deus. E o quarto e último desse aprendizado, desse versículo, nós vamos aprender a ter confiança. Porque nós vamos saber que depois dessa tribulação, que nós fomos aprovados,
tivemos uma perseverança, um caráter maduro e agora nós temos esperança, nós vamos agora confiar nesse Deus e saber que sempre o Espírito Santo vai nos propor a melhor escolha, o melhor caminho para que no fim tenhamos um fim de paz, de alegria. E o terceiro e último tópico, e o segundo e último tópico e o segundo e último tópico é: e quem é esse justo? Porque eu falei que nós vamos ter o sofrimento do justo. Existem dois tipos de justo. O justo segundo a lei humana. O que é o justo segundo a lei humana? É aquela pessoa que não comete crimes, que paga suas contas, que é fiel à sua esposa, que procura fazer a coisa certa no trabalho. Então a pessoa não precisa ser necessariamente um cristão para ser justo. Basta ela obedecer às regras que compõem a sua sociedade. Mas não é desse tipo de justiça que eu estou falando. Eu estou falando da justiça segundo a lei de Deus. Que também parece que nós nunca vamos conseguir ser justos diante de Deus. Porque para ser justo diante de Deus nós temos que ser perfeitos. É por isso que nós temos uma pessoa que vai nos justificar. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. Então se você está em Cristo Jesus, ou se você não está em Cristo Jesus, você tem que correr para Ele, pedir perdão dos seus pecados e deixar que Ele venha ser o teu Senhor e o teu dono da tua vida. Então o que vai acontecer? Quando você se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus Cristo, você vai se tornar um justo. Por quê? Olha o que a palavra de Deus diz em Atos, capítulo 13, versículo 39, que diz assim: por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Então aqui, a lei de Moisés representa as boas práticas. Nós obedecemos, nós sermos salvos por meio das obras. Sermos aceitos por Deus por meio das obras. Então, se eu não posso seguir a lei dos homens para ser uma pessoa boa diante dos olhos de Deus, eu preciso de uma pessoa que venha me justificar. E nós somos justificados por causa de Jesus. Então, por mais que você seja uma pessoa que peca todos os dias, porque nós somos pecadores, existem dois tipos de pecados, hein? O pecado que você comete porque você quer e o pecado por acidente. Nós, os justos, temos que cometer o pecado por acidente. Então, nós nos tornamos justos porque Jesus ele morreu no nosso lugar para apagar todos os nossos crimes que nós cometemos contra Deus. Quando eu peco, eu estou cometendo um crime contra Deus. Então, eu preciso de um advogado. E é Jesus que é meu advogado. Então, se eu sou um justo, eu não vou ser isento de sofrer. E o próximo vídeo que nós vamos fazer vai ser sobre o sofrimento do tolo. Então, existem dois tipos de sofrimento, o do tolo e o do justo. Eu estou falando hoje do justo. O sofrimento do justo, vamos supor, nós temos aqui duas escalas. Aqui é o sofrimento do justo e aqui é o sofrimento do tolo. Se você é tolo, você vai sofrer duas vezes mais. Você vai sofrer os sofrimentos que é para você aprender a ter uma pessoa de caráter e mais o sofrimento do que você vai causar porque você está seguindo o caminho errado. Então você vai ter duas medidas aqui de sofrimento. Mas se você é justo, você só terá o sofrimento de justo. Então você terá, na redução teoricamente, 50% de sofrimento na sua vida. Então você deve ser um justo, um homem segundo a palavra de Deus, que crê em Jesus e é justificado pelo sangue de Jesus, que nos purifica de toda a injustiça. Então, meu irmão, não reclame do seu sofrimento, porque Deus está te preparando, te forjando para ajudar outras pessoas. E no final, você será um líder de excelência. Deus te abençoe. Amém.